Aleluia, glória a Deus. Irmãos, antes da gente começar aqui falar a respeito da mensagem que nós estamos lendo e comentando, eu quero falar algo para vocês, algo para os irmãos, algo para nós. Olha só, irmãos, isso serve de advertência para cada um de nós que estamos aqui. Nós não estamos no meio de um sistema religioso e nem de uma denominação, tá? Nós temos recebido uma mensagem, uma palavra enviada por Deus, por um profeta para esta última era. E o irmão Jeremias estava falando aqui agora há pouco, que antes de vir um juízo sobre uma nação, Deus envia uma advertência para aquele povo. Sempre foi assim. Então olha só, Malaquias 4, 5, 6 diz: para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. Ele enviou um profeta e uma mensagem para um povo que foi escolhido, eleito, que foi eleito antes da fundação do mundo e predestinado para crer nesta mensagem, predestinado para a vida, para a vida. Então, irmãos, quando a gente está no ambiente de culto, que a gente chega no local do culto, o nosso dever, como cristãos, é ser reverentes. Nós não viemos aqui para dialogar nenhum com o outro. Nós viemos aqui para servir e adorar a Deus. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos. E Deus tem sido misericordioso com nossas vidas, porque Ele nos ama. Acima de qualquer coisa, Deus nos ama. Ama a mim e ama você. E nós estamos aqui por causa deste amor, dessa obra que foi realizada, feita há 2020 anos atrás, pelo Filho de Deus lá no Calvário, onde Ele derramou o seu sangue. E nós somos salvos não é por sangue gentil nem sangue judeu. Foi o sangue do próprio Deus que nos redime, que nos salva, que nos limpa. E Jesus morreu para que aquela vida que estava nele viesse sobre nós. Amém? E eu percebi algumas coisas aqui, mas por conta da leitura da mensagem, e como vai para o canal, eu não vou falar nada aqui. Eu vou falar isso aqui depois, uma outra hora, com os irmãos. Tá bom? Mas os irmãos viram. E os irmãos viram que a coisa é séria, né? É séria. Então, seja reverente sempre que você estiver na casa de Deus. Nós não viemos aqui para outra coisa, nós viemos aqui para servir e adorar a Deus. Você não tem e não pode sequer conversar com nenhuma pessoa que está do seu lado, porque você não veio aqui para isso. Você veio aqui para dirigir a sua atenção e sua vida a Deus. E quando não se faz isto, às vezes vem consequências. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, olha só, nós paramos no parágrafo 21 da mensagem: possuindo a porta do inimigo, depois da prova, né? Possuindo a porta do inimigo depois da prova. E nós paramos aqui no parágrafo 21, no último culto.
Já é o terceiro culto que nós estamos lendo e comentando esta mensagem. Eu acredito que vai ser aí aproximadamente 8 cultos lendo e comentando esta mensagem. Lendo e comentando. E aprendendo com aquilo que o profeta de Deus ensinou. Eu não tenho mensagem para pregar e trazer a vocês. Deus enviou uma mensagem. E o mensageiro desta era disse que nós temos só que falar aquilo que foi falado. Porque ele não falou as suas palavras. Ele falou aquilo que Deus mandou ele falar. Ou seja, o que ele falou foi Deus usando aquele vaso. E Deus nos deu todas estas coisas. Tá bom, irmãos? Porque o sétimo anjo de Apocalipse 10:7, ali não é o homem em si, mas é Deus no homem, né? E nós não poderíamos ter todas estas coisas hoje sendo reveladas para nós se não fosse Deus mesmo, né, irmão? Então Deus estava ali. Então o profeta sempre disse e falou, ele disse algo interessante. Eu sempre capto estas coisas. Ele disse assim: eu só sou um microfone na mão do Senhor. Essa voz está sendo projetada por causa desse microfone. Não é isso, irmão? Então o profeta foi só um microfone para trazer para aquela voz ser produzida. Então é assim. Então vamos olhar para Deus, vamos olhar para Cristo. É o melhor que nós devemos fazer. Parágrafo 21 diz assim: que coisa, amigo. Se Deus deu a vocês, pentecostais, o Espírito Santo, o falar em línguas, quanto mais vocês deveriam crer em seu poder de cura. Aqui o profeta estava fazendo menção da era pentecostal, lá quando começou em 1906, quando derramado o Espírito veio sobre aquele grupo de irmãos que estavam reunidos ali, buscando ao Senhor, sedentos por Deus, e ali a coluna de fogo veio e se repartiu entre aqueles irmãos, e aqueles irmãos ali saíram falando em línguas, né? No poder do Espírito Santo, curando os enfermos e até ressuscitando mortos. Viu, irmãos? Deus, através daquele pequeno grupo de irmãos que se reuniram ali na rua Azusa, né? Então olha só. E em sua bondade e misericórdia, se ele fez aquilo contra todos os teólogos do país, eles diziam que não poderia ser feito, mas Deus fez porque ele prometeu. Então Deus tinha uma promessa, e essa promessa, aquilo que Deus promete, ele cumpre, né? Tudo que Deus fala em sua palavra irá se cumprir. Ele diz que não passará nem um jota, nem um tio se omitirá da sua lei. Passará céu e terra, mas a minha palavra não passará. O homem não cumpre suas promessas, mas Deus ele cumpre, né, irmãos? Então, firme-se. Deus fez, aí diz aqui, eles diziam que não poderiam ser feitos, mas Deus fez porque ele prometeu. Então, firme-se com a sua arma, sua palavra, sua espada. Creia na palavra de Deus. Deus disse, e está estabelecido. Então aquilo que Deus disse está estabelecido, não muda. Vocês estão entendendo, irmãos? O que Deus falou está estabelecido. A palavra que Deus falou está estabelecido. E a arma que nós temos para lutar contra as ações do mal, contra o inferno, é a palavra de Deus. É a palavra. Nós precisamos refletir esta palavra. Se esta palavra não estiver em nós, nós simplesmente seremos pessoas sem nada. Sem nada. Nós só podemos ser alguma coisa quando esta palavra está em nós. Você só será grande
se Deus for grande na sua vida. Eu só serei grande se Deus for grande na sua vida. E o profeta desta hora, ele diz: Deus, você só será grande quanto mais Deus for grande em você. Então, quando Deus está em nossas vidas, nós sempre iremos nos diminuir. É sempre assim. Quando Deus está em uma pessoa, quando o Espírito Santo vem sobre a vida de um homem, de uma mulher, aquela pessoa, ela diminui. Viu, irmãos? Ela diminui. Ela vai ser mais humilde, mais amorosa, mais simples. Ela vai ser, tudo que ela vai fazer, ela vai refletir unicamente Deus. E Deus, as coisas de Deus são simples. Não são exageradas como as pessoas pensam e acreditam ser. Não é. São simples. É por isso que as coisas de Deus passam desapercebido, porque de tão simples que é, que as pessoas olham e as pessoas não dão nada, porque é simples, é pequeno, e as pessoas sempre procuram olhar para as coisas grandes. Nós estamos aqui na região do Munim, nós somos esse grupo aqui da mensagem dessa última era, esse grupo pequeno. Tem outro grupo lá em Xixá também, mas é pequeno. E as pessoas olham e dizem: não dão nada. Por quê? Olha só, nós não temos nenhum local ainda para colocar nossa cabeça debaixo, né, irmãos? Para nós colocar e estarmos ali reunidos juntos, não temos. Estamos assim nos reunindo na casa dos irmãos. Temos hoje um telhado, o céu e as estrelas aqui sobre nossas cabeças. É isso que nós temos, né? Então alguém olha, diz: eu não vou para ali. Aquele povo não tem nada, eles não têm nenhum local para se reunirem. Quem é que vai olhar para uma coisa pequena? Eles não olham, passa desapercebido. Mas eles não, se eles viessem, experimentassem isto aqui que nós temos trazido, eles iam ver que é algo maravilhoso. É algo que tem nos ajudado muito, né? A nos posicionar pela palavra, viver pela palavra, andar pela palavra, refletir a palavra, deixar a palavra conduzir, ser a palavra ser o nosso guia. Não é isso? E é isso que eu quero. Não é isso que os irmãos querem, desejam? Ou os irmãos preferem ser guiado por um homem qualquer, ou ser guiado pelo próprio Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. E nós temos sempre que tomar o Espírito Santo como nosso líder. Nunca tome um homem, porque no dia que você pensar em confirmar a palavra de Deus com um homem, você está se denominando. Se você deseja saber algo a respeito da palavra, vá para o seu quarto, ore, vá para a palavra, peça a Deus, Ele lhe dará. Ele é fiel. Ele é fiel. E aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E quando nós estamos na palavra, nós estamos guardados, protegidos. E quando nós saímos da palavra, nós estamos à mercê. Estamos expostos, vulneráveis. Mas a palavra é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é o nosso abrigo, é o esconderijo do Altíssimo, é a sombra do Onipotente, e é onde você encontra descanso para a tua alma, para a minha alma. É na palavra. Nunca pense que é no lugar bonito, grande, onde tem luzes de neon, onde tem fumaça, vapor, porque é assim que está sendo hoje. Hoje o sistema organizado está querendo atrair as pessoas pelo que elas têm de bonito, pelo que elas mesmas podem produzir. E
o homem nunca vai produzir algo de bom. O homem não tem essa capacidade de produzir algo de bom. Somente Deus pode produzir o melhor. E se nós estivermos nos cuidados, né, entregues a Deus, com a nossa alma, rendidos a Ele, nós iremos produzir os frutos. Aquela mesma vida que Ele refletiu aqui quando Ele esteve aqui, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Meus irmãos, então olha só, notem, agora, Ele o levou a uma viagem de 3 dias, de onde estavam, com os jumentos. Agora, eu consegui andar, quando estava na patrulha, eu andava 30 milhas, 48 quilômetros, todos os dias, no meio da mata. Né? Não sei se vocês sabiam, mas o profeta, ele era guarda, né? Florestal, né? Ele trabalhava para o governo, né? Vigiando os parques, né? Ele era um homem do mato mesmo, né? Do campo mesmo. E você percebe que Deus sempre que olha para a Bíblia, você vai ver que os homens que Deus escolheu sempre foram homens do deserto, né? Homens do mato mesmo. Observe se não é. Homens simples. Homens que estavam distantes daquele mundo lá, desse mundo aí. Homens que estavam ali isolados. E ele tinha um chamado de Deus, porque ele nasceu um profeta, nasceu para isto, para ser profeta. Ele nasceu um profeta, ele não foi feito um profeta. Um profeta não é feito. É que nem um pastor não é feito pastor. Um pastor, ele nasce pastor. Um profeta nasce profeta. Né? E ele está falando aqui que Abraão andou, Deus levou Abraão a essa caminhada, essa jornada, né, para fazer aquele sacrifício, que era o seu próprio filho, que Deus havia pedido a ele. Esse foi o teste que Abraão teria que passar. E nós somos testados todos os dias. Somos provados. Todo dia você está sendo testado. Nós estamos sendo testados para saber se nós vamos passar no teste. E muitas vezes nós fracassamos. Muitas vezes nos testes, os quais Deus nos coloca, nos põe. E se nós vencemos, ainda assim o mérito não é nosso. É Ele. O mérito é dele. Porque nós nunca conseguiríamos vencer nenhum desses testes se Deus não estivesse em nossa vida. Ele precisa estar em nós para nos fazer vencer. Nós nunca venceremos pela nossa própria capacidade, pela nossa própria força. Nunca. Só vencemos se Deus estiver em nós. Devemos colocar isso em nossa mente, em nosso coração, em nossa alma. Aleluia. Todos os dias no meio da mata. E temos pés de gasolina. Pés de gasolina está falando de carro, né, irmãos? Como se diz? Mas para aqueles homens o único meio de transporte era cavalgar sobre um jumento ou caminhar. E ele seguiu em uma jornada de 3 dias, de onde estava. E então ergueu os olhos lá no deserto e viu a montanha ao longe. 23, parágrafo. Ele pegou Isaque, amarrou-lhe as mãos, o qual todos nós sabemos em Gênesis 22 aqui, que é um tipo de Cristo. Isaque era um tipo de Cristo. Estava tipificando Cristo. Aquilo que Isaque está mostrando lá, que ele ia subir a montanha com fecho de lenha no ombro. Aquilo era representando aquilo que Cristo ia fazer lá adiante. Que ele ia subir a montanha do Gólgota para chegar até lá no monte carregando sua cruz para ser crucificado naquela cruz. Viu, irmãos? Que é o tipo de Cristo. Conduziu montanha acima, amarrado, como Jesus foi levado montanha acima, no Monte Calvário. Um tipo de Deus dando seu filho. Abraão era o tipo de Deus, era um tipo de Deus dando seu filho
Aquilo era um tipo do que Deus estaria fazendo futuramente, de que ele iria dar o seu filho para morrer, ser crucificado, para morrer no nosso lugar, para pagar a nossa dívida, que nós não podíamos pagar e que somente Jesus poderia pagar aquele preço, porque a nossa redenção era caríssima. Ouro, prata, qualquer coisa, qualquer riqueza do mundo não poderia redimir nossa alma. Somente o sangue do próprio Deus que foi derramado ali, né? Claro. Mas quando chegaram lá em cima, e ele era obediente, Isaac começou a ficar meio desconfiado. Ele está dizendo que Isaac ficou desconfiado. E ele indagou: pai, eis aqui a lenha, aqui está o altar, aqui está o fogo, mas onde está o sacrifício? Isaac fez essa pergunta para Abraão. E Abraão, com esse conhecimento em sua mente, mas a palavra de Deus estabelecida bem ali, e afirmou, olha só, o que estava na mente de Abraão? O que estava na mente? O que levou Abraão a subir a montanha com o seu filho? Para quê? Ele foi ali para quê? Para sacrificar o seu filho. Quando Isaac pergunta ao seu pai: olha, pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o altar, mas e o sacrifício? Aí ele vai dizer: Deus proverá. Mas na sua mente, ele tinha o conhecimento daquilo que era para ser feito. A palavra de Deus estava estabelecida sobre aquilo. E Abraão se posicionou pela palavra. Pela palavra. Porque Abraão tinha a crença, tinha a fé de que ele tinha recebido seu filho dentre os mortos. Porque ele não viu nele, quando ele teve aquele filho, aquele filho prometido, o filho da promessa, ele já estava velho, Sara velha, mas Deus tinha prometido. E ele, quando recebeu aquele filho, o profeta diz que ele recebe aquele filho como vivo dentre os mortos. Mesmo seu corpo já fraco, enfraquecido, mas ele estava crendo, confiando. E ele cria que mesmo se aquele filho morresse ali, Deus poderia trazer e ressuscitar ele novamente. Trazer eles da cinza. Olha a fé de Abraão. Olha a sua fé. Ele cria que Deus poderia trazer de volta os seus filhos da cinza. Meus irmãos, um teste tremendo, né, irmãos? E às vezes a gente passa por uma prova, às vezes, e a gente fica agoniado, né? Não é isso? Fica agoniado. Quer morrer, né? Eu já quero que Deus me leve logo daqui, né? Assim, às vezes, né? Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento isto, né? Às vezes quando falta o leite, né? Às vezes até quando falta a manteiga, a gente ainda reclama: eu não tenho a manteiga para passar no pão, ou o leite para botar no café, ou não tenho. Hoje só tem ovo para comer com arroz, não é assim? Um testezinho a gente dá, mas assim ainda reclama, né? Ainda fica reclamando, né? Abraão, com esse conhecimento em sua mente, mas a palavra de Deus estabelecida, bem ali, afirmou: meu filho, Deus é capaz de prover para si um sacrifício. Ele chamou o lugar de Jeová Jirê. Jeová proverá. E quando amarrou o seu filho, ele foi obediente até a morte. Deitou sobre o altar, tirou a faca da bainha e já ia tirar a vida do seu próprio filho. E quando fez algo, segurou a mão dele e disse: Abraão, retém a tua mão. E naquele momento, um carneiro baliu atrás dele travado. Eu acho que foi um momento assim de muita alegria, né, irmão? De muito gozo, de muita euforia, né? Porque às vezes até a gente falar isso aqui, a gente sente aquela alegria, né? De que quando ele vai erguer as mãos e Deus retém suas mãos e diz: olha, não faça isso. E ele, por trás dele, vê um carneiro ali, bali, né? Deus provendo o seu sacrifício. Agora olha só o que o profeta vai dizer aqui. Pelos chifres,
no mato. Você já pensou de onde veio aquele carneiro? Lembre-se, a região é cheia de leões, lobos e chacais, e de animais devoradores, de ovelhas. E quão longe estava ele da civilização? E então, no topo da montanha, onde não há água, e ele havia pegado as pedras por ali para fazer o altar, de onde veio aquele carneiro? Veio, mas não era uma visão. Ele matou o carneiro, tinha sangue. O que ele disse? Deus é capaz de prover para si um sacrifício. Como você vai sair dessa cadeira? Porque tudo que o profeta ele está trazendo estas coisas, porque a sua audiência ali, havia muitas pessoas doentes, moribundas, sabe? Pessoas que já tinham perdido a esperança. O médico já tinha dito, para ti não tem jeito, tu vai morrer mesmo, viu? Então o que o profeta está dizendo aqui? Ele faz uma pergunta, porque Deus proveu aquele carneiro, e ele diz aqui, bom, ali estava distante da civilização. Abraão teve que viajar 3 dias para chegar até ali, e aquele carneiro aparece ali. Deus proveu o sacrifício para Abraão no lugar do seu filho. E você só está aqui, nós só estamos aqui hoje por causa desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi morto em nosso lugar, morreu para nos salvar. E às vezes, irmãos, às vezes nós somos tão duros que às vezes nós não queremos abrir mão de algumas coisinhas nossas, né? Eu vejo hoje, na mensagem que nós pregamos, é difícil para muitas pessoas religiosas hoje, para muitas damas, senhoras, ter que deixar de usar o batom, usar o brinco, usar a calça, usar o short. É difícil, né? Porque as pessoas não querem abrir mão destas coisas, por amor à palavra, por amor a Deus, por obediência a Deus. Aí nós vemos aqui um exemplo na Bíblia de fé, um pai abrindo mão do seu único filho. Nós vemos um exemplo na Bíblia de um Deus santo, justo e fiel, abrindo mão, nos dando o seu único filho para morrer em nosso lugar. E nós, sendo sabedores dessas coisas, recusamos muitas vezes abrir mão de alguma coisa nossa. Viu, irmãos? Não queremos abrir mão, às vezes, da vontade, dos desejos, de uma roupa, de um linguajar, de uma brincadeira, de uma amizade. Não queremos abrir mão, né? E o profeta diz assim, como você vai sair dessa cadeira aí? Dessa cadeira? Como essa criança com paralisia cerebral vai melhorar? Ou você dessa cadeira, você ali com problema de coração, seja qual for o problema, Deus é capaz de prover para si. Não há coisa difícil para Deus, irmão. Ele é o Deus que trouxe tudo à existência pelo poder da sua palavra. Nós somos essa palavra manifestada aqui porque nós viemos por causa desta palavra. Antes da gente vir aqui nascer, os nossos corpos estavam na terra. Antes da gente vir à existência, estavam no germe de vida do nosso tataravô, né? Mas porque Deus havia dito, porque Deus havia determinado, isso aconteceu. Porque Deus é fiel com a sua palavra.
palavra. Passará céu e terra, mas a palavra do Senhor não passará. E Satanás não pode resistir ao poder da palavra de Deus. Onde a palavra de Deus está, se nós tomarmos a palavra, cremos na palavra, aquilo que nós precisamos, necessitamos, virá à existência, irá tomar forma. Mas nós precisamos crer na palavra, precisamos ter fé na palavra. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a prova das coisas que se esperam. É uma revelação. E aí, irmãos? Então o profeta, nesse parágrafo aqui, ele disse: tinha uma criança com paralisia cerebral ali, tinha uma pessoa com problema no coração. E aqui ele já está até fazendo discernimento. Eu creio que Deus já está discernindo, porque o profeta, quando chegava numa reunião, ele não via falar com nenhuma das pessoas ali que estavam doentes. Talvez a criança que estava com paralisia, ele pôde identificar, mas e o que estava com problema no coração? Deus teria que mostrar para ele, não é isso? Ele teria que receber o discernimento sobre isto. Abraão creu, o patriarca permaneceu fiel à promessa, e ele havia prometido que tua semente, olha, irmãos, presta atenção nisto aqui, tua semente, porque crestes em minha palavra, independentemente das circunstâncias, tua semente possuirá a porta do inimigo. Abraão creu contra a esperança. Viu, irmãos? Ele creu, ele ficou firme, ele tomou a palavra, ele segurou a palavra. E por causa desta fé, Abraão vai gerar muitos filhos com esta mesma fé, porque de Abraão teria sementes. E aqui a palavra de Deus diz: a tua semente, Abraão, a tua semente, a semente da tua fé vai possuir as portas do inimigo. Possuir as portas do inimigo. E nós possuímos a porta do inimigo quando nós vencemos as batalhas que surgem em nossas vidas. As adversidades vêm. Satanás vai se levantar furiosamente para nos fazer parar, para nos fazer desistir, voltar atrás, olhar para trás, mas nós vamos seguir olhando para frente, olhando para o céu, olhando para a palavra, tomando esta palavra. É a única forma de nós possuirmos as portas do inimigo. Sabe, irmãos? E aí? Nós temos que aprender a crer, irmãos. Nós precisamos que Deus nos ensine a crer com a nossa alma, com o nosso coração, e ficar firme nisto. Devemos pedir a Deus esta fé, porque nós não poderíamos estar aqui se nós não fosse semente de Abraão. Então esta fé está aqui. Esse sexto sentido está aqui. E muitas das vezes nós não usamos. E às vezes nós percebemos, os irmãos sentir dor de cabeça, irmãos, no dia que você estiver no culto, você se sentiu mal, levante a mão. Levante a mão. Levante a mão. Diga: irmão, não estou me sentindo bem. A igreja pode orar por mim? Não se retire daqui, irmãos. Do ajuntamento. Você vai ficar mais vulnerável ainda, porque você vai demonstrar falta de fé, de confiança. Eu posso morrer aqui, mas eu não saio. Eu vou permanecer aqui, porque eu sirvo um Deus vivo. Nosso Deus é vivo, irmãos. Nós não servimos um Deus morto. E se você serve um Deus vivo, você precisa crer nisto.
como Abraão fez. Você acha que alguém não chegou para Abraão e disse: Abraão, tu já está velho, esse teu Deus te prometeu um filho para ti, e tu já está nessa idade, tu não vai ter, Abraão, esse filho. Por que tu não coloca Eliezer sobre tua casa? Eu acredito que muitos vieram, mas o que Abraão fez? Abraão desistiu? Ele permaneceu. E Abraão é considerado para nós o pai da fé. Pai da fé. Porque ele creu com todo o seu coração, confiou. Ele sabe de uma coisa? Deus teve que mudar o corpo, Deus teve que voltar Abraão ao tempo da vida e Sara ao tempo da vida. Porque Sara não podia dar luz àquele filho com uma idade de 70 anos de idade. Deus teve que voltar ela ao tempo da vida, porque as veias do seu peito não dava mais para gerar leite. E o profeta disse que naquela época lá não havia aquelas mamadeiras higiênicas para amamentar uma criança. O coração de Sara não ia aguentar, porque é difícil, o profeta desta era diz, é difícil para uma mulher de 40 anos dar luz a uma criança. Aí Deus vai mudar Sara, trazer Sara ao tempo da vida com Abraão. E o profeta vai dizer assim: eu vou provar isso pela Bíblia para vocês. E eles saíram dos termos de Sodoma para Gerar, e chegou lá onde Abimeleque. E aquele rei daquela cidade estava procurando umas jovens para se casar. E quando ele olhou Sara, ele achou Sara linda, bela. E ele quis casar com Sara. Viu só? A Bíblia, agora como o profeta falou e disse, está escrito entre linhas. Você precisa se apaixonar pela Bíblia para poder receber estas coisas. Viu, irmãos? Aí eu fico pensando que às vezes tem irmãos que vêm para o culto e ainda fica como se não estivesse no culto. Viu? Por isso que nós temos que prestar atenção, para a gente segurar estas coisas, porque você vai precisar delas a qualquer instante, a qualquer momento. Você pode estar numa prova, numa adversidade, e a única pessoa que você vai poder recorrer é a Deus. E você vai ter que ter fé e confiança em Deus para que aquele problema tenha solução. Não é assim? É. Glória a Deus. A tua semente. Porque todo inimigo que surge como figura contra Abraão, o inimigo diz: ela é muito velha, sou velho demais. Tudo isso e outras coisas mais. Ainda assim ele permaneceu fiel à promessa. Abraão não estava se importando com o que ninguém estava dizendo para ele. Ele estava assim, firme na palavra. Ele tomou a palavra. Ele não sustentou a palavra. E é isso que nós precisamos fazer, viu, irmão? Sustentar essa palavra em nossa vida. Segurar esta palavra, nos posicionar pela palavra. Deixar a palavra conduzir nossas vidas. Agora, o homem que tem essa fé ainda tomará a palavra de Deus, independentemente das circunstâncias. Agora, se você não pode fazer isso, então você não é semente de Abraão. O que o profeta está dizendo aqui? Se você é semente de Abraão, oh Deus poderoso, se você é semente de Abraão, se eu sou semente de Abraão, olha o que o profeta está dizendo aqui. Agora, o homem que tem esta fé ainda tomará a palavra de Deus, independente das circunstâncias. Agora, se você não pode fazer isso, então você não é semente de Abraão. Se você não pode sustentar a palavra, segurar a palavra, você não é semente de Abraão. Vocês entenderam? Agora, se eu seguro esta palavra, eu sou uma semente
da fé, daquela mesma fé de Abraão. Então temos que ser semente, né, irmãos? Temos que ser. Somos sementes, não temos que ser. Nós somos sementes. Você é uma semente. Eu sou uma semente. Porque se eu não fosse, eu não estaria aqui. Se você não fosse, você não estaria aqui. Agora você vai dar evidência de que você é semente de Abraão, se você segurar esta palavra. Agora, se essa palavra incomodar você, inquietar você em algumas coisas, porque hoje, os pregadores de hoje, eles querem pregar para agradar as pessoas, não é assim? Eles querem pregar para encherem suas o profeta não chamou nem de igreja, né? Chamou um outro lugar. Seus sistemas aí, né? Então hoje as mensagens que são pregadas é para encher o sistema do homem, porque eles querem ver muita gente. Eles querem ver rendendo dinheiro lá dentro. Se tiver rendendo dinheiro, se o dízimo estiver lá em cima, lá no topo, para eles não importa se a vida das pessoas estão definhando, se elas estão mortas espiritualmente. Para eles não importa. Eles querem dinheiro, eles querem Hilux, eles querem casa bonita, eles querem os filhos das melhores faculdades, eles querem deixar uma poupança gorda para os filhos. É isso. Então, quando as pessoas andam desta maneira, pensando assim, está errado. Não é uma semente de Abraão. Viu, irmãos? Porque Abraão saiu da sua parentela, da sua terra, para uma terra que ele não conhecia, e foi estrangeiro naquela terra. E você e eu somos estrangeiros aqui. Nós estamos passando um tempo aqui, qualquer hora destas, nós podemos ser arrancados, tirados daqui. Viu, irmãos? É tempo de levar a coisa a sério, irmãos. Às vezes eu tenho vontade de poder arrancar o que está aqui dentro e colocar aí dentro, às vezes, de vocês. Sabe, mas eu não posso. Eu não posso fazer isso. Mas eu queria que vocês olhassem isto. Velem por suas almas. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma, irmãos? Que dará o homem em troca de sua alma? Uma alma vale mais que 10.000 mundos, disse o profeta. O profeta disse uma vez que se ele tivesse que escolher para viver 1000 anos sendo rico e 100 anos mendigo, ele preferiria ser mendigo e ir para o céu, do que ser rico, viver 1000 anos e perder a sua salvação. Vocês entendem? Vocês estão entendendo isso, irmão? O que esse homem trouxe, o que Deus falou através desse vaso, desse homem para nós. Então não é tempo de brincar, viu? Então você não é semente de Abraão. Essa era a fé que Abraão tinha, sua semente. Abraão, a fé que Abraão tinha era a sua semente, aquilo que Deus tinha prometido. Abraão, tu vai ter uma semente, e a tua semente possuirá as portas do inimigo. A promessa dada a Abraão era de que sua semente, agora sua semente real, também, como lhe disse há pouco, e esse selo que ele deu a Abraão era o selo da promessa. E a semente real, de acordo com Efésios 4:30, é selada pelo Espírito Santo depois de terem suportado a prova. Tente pensar nisso. Agora sim, o Espírito Santo, né, irmãos? Eu vejo muita gente dizer assim, por aí as pessoas dizem: fulano de tal tem um Espírito Santo, mundo religioso, aí você vê, né, irmão?
No mundo religioso, todo mundo tem o Espírito Santo, né? Todo mundo, né? Aí eles pulam, falam em línguas, tudo, etc e tal. Mas não tem, diz que tem, mas não tem. Por quê? O Espírito Santo vem, mas você tem que ser provado. Eu tenho que ser provado. Eu tenho que passar pelo teste de Deus. A minha fé, a sua fé tem que ser reconhecida. Assim foi com Abraão. Abraão provou a sua fé para com Deus, daquilo que Deus havia dito, quando ele levou seu filho para ser sacrificado. Viu? Ali. E ali a fé de Abraão foi reconhecida. Viu, irmãos? Reconhecida. Então, e ali foi o selo, né? E o selo em nós hoje, eu digo para vocês, o selo hoje em nós é o Espírito Santo. Nós temos que ser selados. Esse selo é na alma, mas essa fé precisa ser reconhecida também. Tá bom, irmão? Depois de ter suportado a prova, temos que passar pela prova. Tente pensar nisso. Muitos acham que tem o Espírito Santo. Muitos afirmam ter o Espírito Santo. Muitos podem mostrar várias evidências e sinais dele, mas ainda assim, se não puder permanecer com esta palavra, não é o Espírito Santo. Ah, bem aqui, ó, pessoal. Agora, muita gente diz que tem um Espírito Santo contrário à Bíblia. Me diz se tem. Aonde que uma mulher que diz que é pastora ou pregadora por aí, que diz que tem um Espírito Santo contrário à Bíblia, tem o Espírito Santo? Não tem. Você demonstra ter o Espírito Santo quando você reconhece a palavra de Deus e se posiciona pela palavra do Senhor. E é toda a palavra, não é parte da palavra. Porque o Espírito Santo levará nós a crermos em toda a palavra. Viu, irmãos? Glória a Deus. Você crê em toda a palavra. Então você é selado depois do teste. O teste é crer em toda a palavra. Quando cremos em todas as promessas da palavra, então somos selados pelo Espírito. Para confirmar a promessa, foi assim que Abraão fez. Só então temos o direito de possuir a porta do nosso inimigo. Você não pode fazê-lo até que primeiro se torne essa semente. Lembre-se na Bíblia, eu falei sobre isso em Washington, ou em algum lugar, ou melhor, em Dallas, o sinal. Ele pregou uma mensagem chamada O Sinal. Vejam, um judeu poderia mostrar lá em Israel, só esse parágrafo para a gente encerrar, lá em Israel, que era um judeu pela circuncisão, mas Deus disse, vendo eu sangue, e o sangue vos será por sinal. A vida que estava no sangue não podia vir sobre o adorador, porque bem era a vida animal, era apenas uma sombra apontando para a vida real. Então, a química, o sangue em si tinha que estar vermelho sobre a porta e nos umbrais da porta, né? Glória a Deus. Só até aqui. Então ele diz aqui que a vida, aquele sacrifício que era feito lá no Antigo Testamento, a vida daquele animal não poderia vir sobre o adorador, porque era uma vida animal, mas era uma figura daquilo que Cristo ia fazer por nós no Calvário. E quando Cristo morreu ali no Calvário, a vida que estava em Cristo, que era o Espírito Santo, veio sobre nós, sobre os que creem na palavra. Vocês estão entendendo, irmãos? O animal não tinha alma. Então precisava haver um redentor, um parente redentor, que foi o Filho de Deus, que veio aqui, esteve aqui na terra, né? Para morrer, para pagar o preço da nossa dívida, para que nós pudéssemos receber a vida que estava em Cristo, que era o Espírito Santo, né? Então, meus amados irmãos, nós vamos parar por aqui, né? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus com oração, em nome de Jesus. Nós paramos aqui no parágrafo 28, tá? Nós vamos no parágrafo 27. Nós vamos, no próximo culto, ler do 28 em diante e comentar mais um pouquinho, né?
E aqui tem muita coisa que a gente ainda vai aprender muitas coisas. Amém? Esse já é o terceiro culto, né? Sobre esse assunto aqui. Nós vamos dar prosseguimento. Amém? Vamos ficar de pé todos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós damos graças a Ti nesta noite, Pai, por tudo quanto, meu Senhor, Tu tens feito em nossas vidas. Nós não poderíamos estar aqui se não fosse o Teu amor, a Tua graça, aquele sacrifício que foi feito no Calvário por nós, Pai. Ó Deus, nos ajuda a compreender estas coisas, a receber estas coisas em nossas vidas e andar e viver por elas, Pai. Abençoa cada um dos Teus filhos, leva-nos em segurança para os nossos lares, abençoando cada família, Pai, guardando cada um dos Teus filhos, dos Teus eleitos, meu Deus, toma em Tuas mãos. Ajuda cada um deles, Pai, a crescer cada dia mais na graça e no conhecimento, ó Senhor, de Tua santa e bendita palavra, Senhor. Nos ajuda, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre todos, e todos digam amém. Glória a Deus, assim seja. Louvado seja o Senhor. Está encerrado, irmãos. Já parou? Não.